Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Meu nome é Daniele Carvalho e me desculpem se o som não estiver perfeito, se a imagem não estiver perfeita, porque é o primeiro vídeo, né? Sempre não sai tudo como a gente planeja, mas estou entregando o meu melhor aqui. E o meu primeiro vídeo aqui que eu gostaria de compartilhar nesse canal, que é um canal de conversa, vai ser um canal assim pra gente conversar sobre tudo. Eu vou estar aqui olhando por aqui, que eu tô olhando a babá eletrônica, minha filha dormindo. E é o momento que eu tenho para gravar. Esse primeiro vídeo aqui no canal, eu escolhi falar sobre algo que estava no meu coração desde que a minha filha nasceu. Eu vivi um processo ali nos primeiros meses e algo que eu tinha no meu coração de gravar, de conversar, de expor de alguma forma, mas não tinha coragem, não tinha disposição, e agora eu tomei coragem, tomei disposição. É algo que estava dentro do meu coração para eu falar. E eu quero muito expor isso aqui, né? O tema desse vídeo, vai falar sobre depressão, puerpério e Deus, porque não quer dizer que eu entrei em depressão pós-parto, nem nada disso. Mas eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu comigo depois que a minha filha nasceu, algo que eu não esperava, algo que eu não imaginava que fosse acontecer. E eu lembro que nos primeiros meses, na verdade no primeiro mês, né, quando ela nasceu, eu tive um baque muito grande da maternidade, mas não foi aquele puerpério normal que todas as mulheres, praticamente todas as mulheres passam. São raras as mulheres que não passam por esse puerpério, que é um momento de muita hormônios, tristeza que a mulher sente, algo assim que às vezes ela começa a sentir até uma tristeza, mesmo sendo porque é uma transformação enorme que acontece no corpo, na vida da mulher, na mente da mulher. É outra vida, é outro momento totalmente diferente do que ela vivia antes. Então eu esperava só que fosse uma transformação diferente, não esperava que fosse acontecer alguma coisa grandiosa assim. E o que mais me marcou depois que a minha filha nasceu foi que eu comecei, quando eu cheguei do hospital, cheguei em casa, lidei com aquela realidade. Não foi os choros, não foi ela não dormir, não foi ela sentir cólica que me abalou, que começou a me abalar. Na verdade, foi o meu sentimento por ela. Acontecia que eu olhava ela como uma bebê que como se não fizesse parte de mim. Era muito estranho tudo que eu sentia e é muito difícil falar sobre isso porque eu jamais quero que ela pense em algum momento que eu não a amo, que eu não amava ela. Mas aquela conexão de mãe quando o filho nasce e, meu Deus, agora eu tenho uma conexão, eu amo meu filho, apesar de eu estar me sentindo triste pela minha vida, porque eu não tenho mais anterior, ainda assim, ainda assim, eu amo meu filho, eu amo ele estar aqui. Eu não sentia essa conexão, parecia que eu era só uma cuidadora dela, eu não sentia aquela conexão de mãe e filha. E eu ficava pensando assim, meu Deus, o que vai acontecer? Eu já não queria acordar no outro dia, eu já não sentia vontade nem de comer, nem eu não sentia vontade de nada, nem de me alimentar. E passava por aquela fase do minha vida agora não é como antes. Porém, não era só isso que me abalava naqueles primeiros meses. Naqueles primeiros meses que me abalava mais era esse sentimento de não ter conexão com a minha filha, de não ter sentir aquele prazer mesmo em meio às dificuldades do início da maternidade ali. E aquilo começou a me chocar muito. E eu, para quem sabe, né, sou pastora. Eu servia na igreja na época, hoje eu tô mais separada porque a gente se mudou para outro estado. A gente tá morando em São Paulo e a gente veio lá de Belém do Pará. Então mudou toda a nossa vida. Então, ministério agora, o meu principal ministério tem sido a maternidade, a minha família, e só isso por enquanto. Mas eu era pastora na igreja que meu pai é pastor, lá em Belém. E eu servia e falava do amor de Deus e eu comecei a entrar em questionamento dentro de mim. Tipo, cadê o amor de Deus? Cadê a verdade que eu prego se eu não tô sentindo nem conexão com a minha própria filha? E eu comecei a pesquisar sobre isso na internet. Eu vi que existia um tal de baby blues, alguma coisa assim, que é um momento de tristeza que a mulher passa. E existia a depressão pós-parto. E eu acabei que me identificava mais com uma depressão pós-parto.
Só que eu estava com sentimentos parecidos, mas eu não me deixava aquilo entrar, querer, tipo, ser verdade na minha vida. Então eu orava muito, eu pedia muito a Deus que aquilo saísse do meu coração, que eu sentisse uma conexão. E isso ela já estava com quase 3 meses, né, de vida, e eu só sobrevivendo à maternidade, tendo que cuidar dela, e eu vendo, mesmo com o apoio da família, eu me sentia muito num poço assim que parece que ninguém conseguia olhar, ninguém conseguia entender o que eu tava passando. E eu comecei a entrar em um choque ali por dentro. Eu falei, Deus, eu não tô aguentando mais a não ter essa conexão com a minha filha, não ter aquele amor de mãe. Parecia que eu só tava sendo obrigada a cuidar dela e eu não queria aquilo, eu queria sentir aquele amor. Eu queria sentir aquilo que as mães sentem, que é o normal. E eu comecei a ter sentimentos muito parecidos com o que se identifica na depressão pós-parto. E eu falei, Deus, eu não quero entrar em depressão pós-parto, me tira disso, me faz ter conexão com a minha filha. Eu não tinha desejo de comer, eu não tinha desejo nem de acordar. E eu pensava assim, minha filha vai ser melhor cuidada se eu não estiver aqui, se ela tiver cuidada com os avós, ela vai ser bem melhor cuidada do que se for comigo. Eu nem condições de cuidar dela. E aí eu cheguei a pesquisar isso na internet na época, e na época eu vi artigos muito pesados de campanhas de maternidade que falavam de mães que não gostavam de ser mães e faziam um apoio a isso, que fizeram comunidade em relação a isso. Tipo, tive minha filha, mas não amo ser mãe. E eu falei, Deus, isso não é de ti, isso não, sabe, a maternidade é algo que vem de Deus. E é difícil, mas é preciso ser apreciado de uma forma amorosa também. Não, eu falei, Deus, eu não quero entrar, eu me identifiquei com aquela comunidade e eu fiquei assim, Deus, eu não quero me identificar com essa comunidade, eu preciso sair desse fundo do poço que está dentro de mim, eu preciso me levantar, eu preciso olhar a minha maternidade como algo bom, mas todos os dias era difícil levantar, era difícil, eu fazia as coisas com muito choro, com muita tristeza, porque eu não conseguia sentir aquela conexão da maternidade que existe, né? A maternidade é algo que vem de Deus, a maternidade é algo maravilhoso de Deus que nos transforma de uma forma grandiosa. Então eu comecei a orar e eu comecei a falar, Deus, tira esses sentimentos de dentro de mim, tira essas vontades de dentro de mim. E eu falei, já tava quase 3 meses, minha bebê já tava com quase 3 meses, meu marido viajando no trabalho, passava a semana toda fora. Eu tava morando mais na casa da minha mãe do que em casa, e eu me sentia assim no fundo do poço, que ninguém conseguia enxergar, que eu não sabia como sair dali. E eu falava, a minha mãe já percebia a minha rejeição na maternidade ali, ela ficava até preocupada, orava muito para que Deus fizesse alguma coisa por mim. E eu falava, Deus, eu não sei o que fazer. Eu tô me sentindo como alguém que tá entrando em depressão pós-parto e eu não sei o que fazer. Eu não quero sentir isso, eu quero ser verdade, eu quero falar da tua verdade e viver a tua verdade também sobre o amor de Deus, né? Então eu comecei a pedir alguma forma, alguma solução para Deus. E aí eu encontrei esse livro e eu sei que esse livro foi tipo uma resposta de Deus. Deus usou essa autora para escrever esse livro e com certeza restaurou a minha maternidade, sim, levantou a minha maternidade que nunca tinha sido levantou naquele momento. E que foi esse livro aqui, eu vou tentar deixar o link, não sei por onde que eu ainda tô aprendendo, mas eu acho que aqui embaixo vai ter um link desse livro, acho que só tem no Kindle para baixar no celular, alguma coisa assim, não tem livro físico mais, eu acho. Da Jéssica Rendeiro, A Mulher Cheia de Graça, um olhar para o chamado e ministério da maternidade. É incrível, gente, esse livro, eu vou tentar deixar algumas frases aqui no final, que me marcou muito, mas que no primeiro dia que eu li esse livro, ele me levantou, assim, me tirou ali do fundo do poço, sabe? E me deu uma nova visão da maternidade, visão do que eu tinha que fazer ali na maternidade. Que Deus abençoe essa autora que foi maravilhosa, que me salvou. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo edifique você de alguma forma. Eu envie para todas as mãezinhas que vocês conhecem, para quem vai ser mãe. Eu digo assim, estude bastante sobre a maternidade, sobre o pós da maternidade. Se você tiver como ter pessoas perto que possam te
te conversar sobre coisas boas da maternidade, sabe? Para te ajudar nesse novo processo. E se você passou por algum momento parecido, ou se você passa por algum momento parecido de depressão pós-parto, procure ajuda, procure alguma forma. Eu sei que Deus usou esse livro para me levantar, eu sei que Deus usou aquele momento para me mexer de alguma forma, e ao mesmo tempo Ele me levantou, ao mesmo tempo Ele me restaurou, me curou a minha maternidade. E eu posso falar assim, eu sei que a maternidade é a coisa mais difícil do mundo, mas também é a coisa que mais nos amadurece, nos transforma de uma forma assim, que é difícil explicar, mas é boa e ao mesmo tempo difícil. Mas aquilo tudo que vale muito a pena, né, custa muito, né? E a maternidade é assim. Então, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo edifique você de alguma forma. Se você não está passando por alguma coisa parecida, saiba que Deus pode te levantar, mesmo que você esteja passando por outra situação. Deus, se você confiar em Deus, buscar ajuda no alto, Ele vai te mostrar formas de você se levantar, de se erguer, né? E confiando nele, confie nele, né? Então é isso, pessoal, meu primeiro vídeo. Fique com Deus e até os próximos vídeos.